Vamos recapitular. Agora, depois de ter passado pelo conteúdo da mensagem, estudamos, né? A grande comissão manda ir e pregar, mas pregar o quê? Muita gente está equivocada quanto à substância, o conteúdo do que levar, e de pregar o Evangelho. Então, antes de irmos cumprir a tarefa da grande comissão, temos que dominar no que consiste essa mensagem do Evangelho. Então, mais de 20 cultos estudamos o que é o Evangelho. Uma vez dominando a mensagem do Evangelho, agora nós vamos partir para o evangelismo. Agora nós vamos iniciar o evangelismo. Como nós iniciamos depois que nós já dominamos a mensagem? Que nós dominamos o seu conteúdo. Como iniciamos? Primeiro eu disse com oração, se você lembrar. Não se inicia uma obra evangelística sem antes primeiro estar em oração. Então primeiro nós oramos, nós rogamos, intercedemos pelas almas. Antes de você sair para uma rua, casa, púlpito, seja onde for, o que precede o evangelismo é a oração. Segundo, o Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ensina: não iniciem missões, não evangelizem, não comecem a obra missionária sem que primeiro sejam revestidos de poder. Você quer ser um evangelista de êxito? Seja cheio do Espírito Santo. Busque a unção e o poder do Espírito Santo, porque é Ele quem convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Seja um intercessor, interceda muito pelas almas antes de ir. Depois busque ser cheio do Espírito Santo, como os apóstolos foram para evangelizar. Depois da oração, depois do Espírito Santo, agora vem a abordagem do pecador. Agora que eu reservei um tempo de oração, que o Espírito Santo me ungiu, me capacitou para a obra, eu vou abordar o pecador. No que consiste a obra do evangelismo? A obra e o objetivo do evangelismo consiste em levar pecadores ao arrependimento e fé, não é isso? Como está em Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. A única maneira dos pecadores serem salvos é arrependendo-se e crendo. Você entendeu? Todos os ímpios, das prostitutas, drogados, criminosos e facínoras, aos jovens, idosos e donas de casa, a única maneira deles serem salvos, ou se você que está sentado aqui não é você se arrepender, e se você crer. Nisso consiste a tarefa da grande comissão: levar pecadores ao arrependimento e à fé. Esta é a tarefa da grande comissão. Nós estudamos o que na mensagem anterior a essa? Primeiro, iniciamos a abordagem falando da lei de Moisés. Através disso, demonstrando ao homem o quê? Então, o objetivo da grande comissão é levar pecadores ao arrependimento e à fé. Primeiro nós iniciamos a abordagem falando da lei de Moisés, não foi isso? Como eu inicio o evangelismo? Você pergunta. Como eu abordo a vizinha, a prostituta, o bêbado, o presidiário, a minha avó, o meu filho, o meu marido? Como eu inicio o evangelismo? Como eu evangelizo? Como eu abordo ele? E quando abordar, o que eu inicio falando? A lei de Moisés. Eu inicio com a lei. Eu tenho que mostrar para ele o que? Abordando ele com a lei: o seu pecado, a gravidade do seu pecado, a consequência do seu pecado e a sua condição.
É por isso que eu inicio o evangelismo falando da lei, porque a exposição da lei, a pregação da lei de Moisés, que é resumida nos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não tomarás o nome de Deus em vão, não dirás falso testemunho. A exposição da lei vai levar o homem a ver o seu pecado, demonstra ao homem o seu pecado. Romanos 3:20, pela exposição da lei vem o conhecimento do pecado. O homem não sabe que é pecador, ou não sabe a grandeza do seu pecado. Ele só vai se arrepender se ele conhecer o seu pecado. E como ele conhece? Com a exposição da lei. Mas não basta ele só conhecer o pecado, ele tem que saber a gravidade do seu pecado. 1 João 3,4, de sorte que o pecado é iniquidade. Todo aquele que comete pecado, comete iniquidade. O pecado é transgressão da lei. Quando você aborda o pecador com a lei de Moisés, você está mostrando a ele o seu pecado, e você está mostrando a gravidade do seu pecado. As pessoas não têm ideia da gravidade do pecado. Elas bebem iniquidade como água, diz Jó, e elas dormem tranquila. Até os cristãos modernos não têm consciência da gravidade dos seus pecados. Por quê? Eles não são confrontados com a lei de Moisés. Então a lei mostra o pecado, a gravidade, mostra a consequência do pecado. O ímpio não tem ideia da consequência dos seus atos. Ele não tem ideia do que resultará a bebedeira, a pornografia, homossexualismo, mentira, traições, ódios. Mas a exposição da lei mostra, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a condenação. Isso é pela exposição da lei. O que mais a exposição da lei faz? Mostra a condição do pecador, para que todo homem seja culpado, ou seja, culpável diante de Deus. A condição do homem é de culpa, a condição do homem é de juízo. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade do mundo. Então, nós iniciamos a abordagem na aula anterior, iniciamos a abordagem expondo a lei, com a exposição da lei de Moisés, ou o resumo dela nos 10 mandamentos. Por que você inicia o evangelismo? Por que você inicia a abordagem com o pecador? Expondo a lei, porque a tarefa da grande comissão consiste em levar pecadores, primeiro, ao arrependimento. Pecadores alguns, pecador nenhum vai se arrepender daquilo que ele não tem consciência. Ele não tem consciência do pecado, não tem consciência da gravidade do pecado, não tem consciência das consequências do pecado, não tem consciência da sua condição. E ele só vai ter abordando ele com a lei. E quando eu mostro, por que iniciamos o evangelismo falando da lei? Porque fazendo assim, o pecador será levado ao arrependimento. Não é isso que consiste a grande comissão? Jesus não veio e disse: o tempo está chegado, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Eu só entro no céu com arrependimento, eu só sou salvo com arrependimento. Como eu sou levado ao arrependimento? Através da exposição da lei. A lei tem este poder. Veja o que ela diz, Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e converte almas. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria simples. A lei serve, vocês lembram que Paulo falou? A lei serve de aio até Cristo, de tutor. A lei conduz a Cristo. Então a lei tem o poder, ela não pode salvar, mas ela empurra o pecador para Cristo, ela obriga o pecador a buscar uma salvação. Quando você faz isso,
Por que temos um fracasso no evangelismo mundial hoje? Por causa da falha em expor ao homem a lei. A lei funciona como espelho, ela revela o nosso pecado. Olha o que diz Romanos 7, 7, 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Olha o que diz aqui: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Eu não tenho que ser levado ao arrependimento? Não é isso a obra da grande comissão? Tenho. Mas como eu vou me arrepender daquilo que eu não sei? Eu não conheço o pecado, eu não sei a gravidade do pecado, logo eu não vou me arrepender do que eu não conheço. E como eu conheço? Eu não conheci o pecado senão pela lei. É só a lei que mostra o pecado do homem, é só a lei que revela a profundidade do pecado, a consequência do pecado, é a lei. E quando ele reconhece o pecado, ele se arrepende. Entendeu? Como vimos, a função da lei no evangelismo é trazer ao homem conhecimento do seu próprio pecado, é revelar o seu pecado. Uma vez conhecendo o seu próprio pecado e a sua condição de culpa e condenação, o pecador é levado ao arrependimento. Entendeu? Compreendeu? Como vimos, presta atenção, não me deixa jogar pérolas aos porcos. Como vimos, a função da lei no evangelismo é trazer ao homem o conhecimento do seu próprio pecado, é revelar seu pecado. Para quê? Uma vez conhecendo o seu próprio pecado e a sua condição de culpa e condenação, o pecador é levado ao arrependimento, cumprindo a primeira parte da tarefa da grande comissão, que é arrependei-vos. Todo pecador que quiser herdar o reino dos céus tem que se arrepender dos seus pecados. E como o pecador pode se arrepender? Com a exposição da lei. Então você inicia o evangelismo na tua vizinha idosa, no teu amigo de quinta série, no teu patrão, no balcão do comércio, num púlpito, nas ruas, expondo a lei, mostrando os 10 mandamentos. Para quê? Para que traga ao homem a noção da sua maldade, da sua perversão, da sua iniquidade, para que então ele clame a Deus por arrependimento. Foi assim que nós iniciamos. Agora é o momento de falar do amor de Deus. Agora é o momento de falar do amor de Deus. Então nós estamos estudando o início do evangelismo, como abordar o pecador. Iniciamos abordando ele com a lei, para expor o pecado e levá-lo ao arrependimento. Depois que você expõe a lei, você mostrou a doença, você mostrou a enfermidade, você mostrou o verme, o câncer, o tumor. Mas só mostrar a enfermidade não é suficiente. Agora é hora de você mostrar a cura. E isso vem com a exposição do amor. Você inicia a abordagem expondo a lei, para mostrar para o pecador o quanto pecador ele é. Agora você inicia abordando do amor. Por que mencionar o amor de Deus na pregação? Por quê? Já pensou isso? Por que mencionar o amor de Deus na pregação? Para trazer esperança de salvação ao pecador, fé. Qual é o segundo item da grande comissão? O primeiro é levar pecadores ao arrependimento. Como eu levo pecadores ao arrependimento? Dizendo: Jesus te ama,
Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Deus tem um projeto lindo, vem para a minha igreja, Deus vai curar teu caroço, Deus vai te dar paz. Isso não leva pecadores ao arrependimento. O que leva é a exposição grossa, bruta da lei de Moisés. Segunda tarefa da grande comissão: levá-los à fé. Agora eu preciso levar os pecadores a ter esperança, a ter fé. Como eu levo os pecadores à fé? A exposição da lei não só leva o homem ao arrependimento dos seus pecados, agora revelados, mas ela também tira dos homens toda a esperança, fé, de ser salvo por suas obras, esforços ou bondade. Presta atenção. O que é fé salvadora? Não é essa fé, ai, está doendo aqui, eu creio que Deus vai curar. Não, a fé salvadora que a grande comissão exige é eu lançar a esperança da minha salvação em outro. Como que um pecador é salvo? Justificados, pois, pela fé. Romanos 5. Efésios 2, 6 a 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. No momento que o indivíduo crê, ele é salvo. Mas que fé é essa que salva? É quando ele lança a esperança, a confiança, lança a fé dele em outro, na obra de outro, a saber, em Cristo Jesus. A lei faz o quê? Os homens, os ímpios, não têm fé em Cristo. Eles não possuem esperança num Salvador. Por quê? Eles não acreditam que necessitam de um Salvador. Eles não acreditam que precisam de um Redentor. Eles confiam nas suas obras, confiam na sua bondade, confiam nos seus méritos. Quando você expõe a lei e ele vê o quão vil, perverso, corrupto, quando ele se depara com os 10 mandamentos, ele percebe que ele quebra todos os mandamentos várias vezes. Ele vê o estado de miserabilidade que ele se encontra. O que ocorre? Ele perde toda a esperança em si mesmo. Então a lei tem a função de levar o pecador ao arrependimento, mostrar a ele a culpa, o estado de pecado que ele tem, mas a lei também tira do pecador a esperança que ele tem em si próprio, a esperança nas suas obras, a fé em si mesmo. Ele pensar que é bom, ele perde toda a esperança nas obras. Vai acontecer o que está em Isaías 64, 4. Todas suas obras são trapos de imundície. Então, uma vez, presta atenção, que o pecador não tem esperança, fé em si mesmo, a exposição do amor de Deus, através do seu Filho, o levará a lançar sua esperança, sua fé em outro, a saber, Cristo Jesus. Enquanto a exposição da lei leva o pecador ao arrependimento, a exposição do amor leva o pecador à fé. Ao falar do grande amor de Deus, isso levará os pecadores à fé. Entendeu? Por que pregar o amor? Com a lei, você abre o tumor do homem e mostra a podridão que ele se encontra. Então ele vê motivo para correr buscando arrependimento. A lei também, porque todo homem pensa que é bom, que as suas obras são boas, que ele será justificado diante de Deus por suas obras. Mas quando você apresenta a lei como espelho, esse homem vê quão podres são suas obras, que ele não tem mérito algum, que ele é sujo e vil, e aquela confiança que ele tinha nele, ele perde completamente. Então é hora de você pregar do amor de Deus. Por quê? Porque quando você expõe o amor,
demonstra o amor através da cruz de Cristo, o que Deus fez por nós através do seu Filho. Aquele pecador que tirou toda a esperança de si, agora ele lançará esperança em Cristo, lançará confiança em Cristo, lançará a fé em Cristo. Isso é fé salvadora. Por que a maioria não crê hoje? A maioria não é salvo dentro da igreja, porque não tem fé salvadora. E por que não tem fé salvadora? Porque não há uma exposição clara da lei. Ele confia na sua bondade, confia no seu mérito, confia nas suas obras. E porque não há exposição clara do amor, ele não sabe em quem lançar confiança. É uma fé baseada em fábulas, em contos, em mitos, e não na revelação da Escritura. Olha lá. Então, você agora vai abordar o pecador falando do amor. Você já expôs a ferida, já expôs a doença, agora você vai expor a cura. O objetivo agora é levar ele à fé, ok? A fé salvadora. Que fé é essa? A confiança em outro. Como? Mostrando o amor. O próprio Deus é amor. Você já mostrou, você já viu que Deus é justo, se ira. Aliás, você já mostrou ao pecador que Deus é justo, que Deus se ira. Agora mostre o seu amor. Não foi assim na exposição da lei? Você mostra o caráter de Deus santo e justo. Você mostra o pecado, mostra a ira de Deus, que o pecador está condenado. Ele perdeu a esperança em si. Agora você vai mostrar que Deus também é amor. O próprio Deus é amor. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Você acabou com a raça do pecador. Você abriu a lei, você bateu nele. Você surrou, você acabou com o pecador. Miserável, pecador, indecente, condenado. Você deu uma surra no pecador com a lei. Agora o pecador está lá espancado, sem esperança, desnudo. Ele está ultrajado, esmiuçado, sem esperança alguma em si, ou na igreja, ou nos homens, ou na religião. Você deu uma surra com a lei. Agora você vai chegar para o pecador. Deus é amor. Hã? Deus é amor. Deus também é amor. Uma luz brilha no fim do túnel para o pecador. Uma sementinha de esperança é lançada. Mas tem a segunda parte, você vai dizer para ele. Deus é amor. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 2 Coríntios 13,11. Sede de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor, de paz, será convosco. Agora eu vou promover o bálsamo ao pecador, a cura, o antídoto, o remédio. Como? Expondo, pregando o amor de Deus, começando dizendo que o próprio Deus que o fez é amor, que o próprio Deus que criou o universo é amor. A segunda parte da abordagem consiste em demonstrar, descrever o amor de Deus ao pecador. Isaías 30:18. O Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de amor. Bem-aventurados todos que nele esperam. Deus é amor. Continuando, o amor de Deus. Veja como trazer fé, como produzir. Então você agora está pegando o pecador lá surrado, primeiro dizendo: calma, tem esperança. Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. O ser de Deus é amor. Deus não só ama, Ele é amor. Agora eu vou trazer fé para eles. Como?
Por amor, Deus não quer que o pecador morra, mas seja salvo. Agora eu vou dizer para ele: Deus não quer que você continue nessa condição. Deus não quer condenar você. Deus não quer te enviar para o inferno. Deus não se alegra com o seu estado de perdição, com o seu estado de condenação. E por amor, Ele quer salvar você. E como eu provo isso? Eu vou expondo essas promessas, olha lá. Imagina você dizendo isso para o pecador depois que apanhou da lei: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que você se salve. Deus quer perdoar você, pecador. Deus quer salvar você. Deus quer te redimir. É a vontade de Deus que todos os homens se salvem. Olha o amor de Deus. Imagina ali o pecador todo desconstituído. A esperança só está crescendo nele. Olha outro texto então. Imagina você lendo essa outra promessa de Ezequiel 18. Desejaria eu, Deus que está falando, de qualquer maneira a morte do ímpio? Não é o ímpio que você evangeliza? Não é o ímpio que você bateu até matar com a lei? Aí você vai falar: Deus está dizendo para você: desejaria ele a sua condenação, o seu infortúnio, o seu martírio, a sua desgraça? Desejarei eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor. A resposta de Deus: não desejo. Antes que ele se converta do seu caminho e viva. Ouvi agora, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Por amor, Ele quer salvar. Ele não tem prazer na morte, na condenação. Ele quer resgatar, Ele quer perdoar, Ele quer redimir, Ele quer salvar. O pecador está todo desconjuntado, mas por que Ele quer fazer isso? Por amor. Por amor. O objetivo agora não é trazer esperança a Ele. O que é esperança? Fé. Que fé é essa? Fé salvadora. Por que se exige essa fé? Porque ela é uma ordem da grande comissão. Quem crer e for batizado será salvo. Como eu produzo fé num pecador desesperado, que perdeu toda a confiança em si, que viu que é um assassino, que não merece outra coisa além do inferno? Expondo, pregando, ensinando, falando do amor de Deus. O amor de Deus pode ser visto nas suas promessas. Agora você vai no Antigo Testamento. Eu estou dizendo aqui o meio que você vai evangelizar ele, como se você estivesse num processo de evangelismo. Você vai abrir na página e explicando. Agora você vai lá para Ezequiel no Antigo Testamento e você vai mostrar que o amor de Deus está nas suas promessas. Não precisa abrir porque já está ali inteirinho. Não precisa abrir, sei lá. O amor de Deus pode ser visto nas suas promessas. Então você vai abrir a Bíblia quando você estiver pregando e vai mostrar que no Antigo Concerto, no Antigo Testamento, Deus já tinha o plano de salvação do homem e o fez por amor. Olha que coisa linda. Jeremias 31, verso 32 e 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Então não é o antigo concerto da lei mosaica e com a casa de Judá, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Olha a promessa que dá esperança para o pecador. Olha a promessa que produz amor
sobre a vida do pecador, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É o amor de Deus visto nas suas promessas. A segunda parte da abordagem consiste em expor o amor de Deus ao pecador, e ele pode ser visto nas promessas. Citar as promessas, pois elas trarão esperança. O objetivo não é levá-lo à fé, não é conduzi-lo à fé. Como eu conduzo a fé? Citando as promessas amorosas de Deus, mostrando o amor de Deus contido nas promessas. E essa é uma promessa no Antigo Testamento, feita no Antigo Testamento, para se cumprir no Novo, para se cumprir com a vinda de Cristo. Veja a outra promessa. Então imagina, você está abordando e dizendo: peraí, mas Deus tem um plano, e Ele já preparou isso lá no Antigo Testamento. Aliás, foi antes da fundação do mundo. Mas veja, vem dias que farei um novo concerto. Concerto é uma aliança. Qual é essa? Ele vai dar um novo coração, vai pôr as leis, vai perdoar o seu pecado, e não vai se lembrar dele mais, porque Ele te ama. Você vai expor isso aqui. Olha o outro, a outra promessa, Ezequiel 34, 24, 24, 27. Ezequiel 36, 24, 27. É outra promessa. E vos tomarei dentre os gentios, dos ímpios, do mundo, e vos congregarei de todas as terras, vos tirarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós. Aqui está falando de separação, santificação, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Olha a promessa. Você pega para o pecador que está surrado, apanhado na escória, tem uma promessa que Deus vai te purificar, Deus vai perdoar você, Deus vai livrar você dos vícios, das orgias, das anomalias. Deus vai tirar os ídolos, vai tirar as imundícias de você. É uma promessa, e Ele o faz por amor. Ele está todo arrebentado e você está dizendo promessa após promessa. Olha lá. E dar-vos-ei um novo coração, novas afeições, arbítrio, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei vossa carne do coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. Você começa a abordar, a explanar as promessas da nova aliança contidas no Antigo Testamento. São promessas baseadas no amor de Deus. Ele prometeu antes de você nascer que te salvaria. Ele prometeu antes de você nascer que te perdoaria, que limparia você. Ok. Agora que chega o ápice do amor. Essas promessas de salvação convergem em seu Filho Jesus Cristo, seu nascimento, morte e ressurreição. Presta atenção. Você está agora abordando o pecador e falando do amor. Onde foi a máxima expressão do amor de Deus pelo pecador? Onde foi a suprema, a sublime, a exata expressão, a máxima expressão de amor? Foi na morte, nascimento, morte e ressurreição. Agora chegou a hora de você falar tudo aquilo que nós estudamos nas 17 aulas. Você vai falar da cruz, do nascimento virginal, da vida impecável de Jesus, da obra divina de Jesus, na morte expiatória, substitutiva, propiciatória, na cruz, no sepultamento e na sua ressurreição. Você vai falar que tudo isso foi feito por amor. As promessas de salvação convergem no seu Filho Jesus Cristo, seu nascimento, morte e ressurreição. Então você começa falando do nascimento. Isaías 7,14, olha lá. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel. Mateus 1:23, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Você está vendo como é que evangeliza com poder? Como é que você penetra até juntas, medulas, alma e espírito? Como você esmiuça as entranhas? Você abateu o pecador, você o condenou com a lei, você tirou toda a esperança dele. Agora você está dizendo que Deus o amou tanto, que Deus o ama tanto, que ele enviou o seu filho, que ele próprio se encarnou para poder salvar esse indivíduo que está condenado. Eis que a virgem conceberá dar à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel. Você está falando isso para o pecador. É a virgem, Emanuel. O que quer dizer? Deus conosco, Deus presente. Ele vai estar conosco. Para que ele veio? Para que ele encarnou? Para que ele nasceu? Para quê? Dará à luz a um filho, chamará o nome Jesus. Para quê? Porque ele salvará você dos seus pecados. O amor de Deus foi tão grande por você, pecador, que ele enviou seu filho. Seu filho despojou da glória, desceu dos céus, se fez homem à sua semelhança, para morrer pelos seus pecados. Você imaginou você dizendo isso para um pecador? Nascimento, morte. Ele não só nasceu para salvar você, pecador, ele também morreu. 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu, morreu. Tá, por que ele morreu? Você está dizendo para o pecador. Lembra aquele Jesus que nasceu? Sim. Nasceu sem pecado? Sim. Nasceu por sua casa. Agora ele morreu. Morreu? Sim. Por que ele morreu? Morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele morreu para salvar você. Ele morreu para pagar a sua dívida. Ele morreu no seu lugar. É isso que você está falando para o pecador agora. O justo morreu pelos injustos. O sem culpa morreu pelos culpados. O amor de Deus compreende ter matado o seu filho por mim e por você. Romanos 5,6. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo. Por quem? Pelos ímpios. Eu estou expondo o amor de Deus agora para o pecador. E o amor de Deus é centrado na morte de Jesus. Por que ele fez isso? Por amor. 1 Pedro 2,24, olha esse. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Para eu viver, ou melhor, você está pregando para ele, para você viver, Cristo teve que morrer. E na ressurreição, Romanos 4,25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Veja só, pecador surrado, indecente, condenado, podre, adúltero. Ele não só amou você ao ponto de enviar o filho. Ele enviou o filho, mas ele amou você ao ponto de matar o filho, do filho morrer por você. Mas ele não amou ao ponto só do filho vir e só do filho morrer. Por você o filho também ressuscitou. Por quê? Porque se o filho só tivesse morrido, você seria perdoado dos pecados, mas você não teria mérito para ir para o céu, não haveria justiça em você para você ir para o céu. Então por que ele ressuscitou? Para a nossa justificação, para a justiça de Cristo ser lançada em nós, para que pelo mérito de Cristo eu subisse aos céus. Está dizendo isso tudo para o pecador. Romanos 6,9, sabendo que tendo sido
Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte. Já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Ele fez isso por amor. Quando estão entendendo, diz amém. Essa foi a expressão máxima do amor de Deus. Você está evangelizando agora, citando o amor. Qual foi a expressão máxima do amor de Deus? Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Como que Ele prova o seu amor? Como eu posso convencer o pecador que Deus o ama? Qual é a máxima expressão de amor? O fato dele ter enviado o Filho. Então eu vou explanar agora no evangelismo para o pecador que houve um sacrifício por ele, que houve uma obra e uma demonstração de amor. O fato de Deus ter aberto mão do seu único filho, lançá-lo na terra e condená-lo no madeiro como um bandido. É assim que ele prova. Olha 1 João 4, 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Como se manifestou o amor? Porque o pecador pode perguntar, mas como você prova? Como manifestou o amor por mim? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Você aqui tem que discorrer, você tem que sentar com o pecador e abrir texto por texto e explicar isso aqui. Você tirou toda a esperança dele, você levou ele ao arrependimento, quando você levou ele ver o seu pecado. Como você conseguiu fazer o pecador enxergar a profundeza do seu pecado? Expondo a lei. O espelho da lei, o resumo da lei nos 10 mandamentos mostrou que ele é culpado, condenado, e que ele precisa se arrepender. A lei não só fez isso, a lei também tirou dele a esperança, a fé que ele tinha em si próprio e nas suas obras. Agora, o amor vai fazer com que ele lance a sua esperança, a sua fé em Cristo. Imagine, ele está aqui, você já expôs promessa após promessa do amor de Deus, do perdão de Deus, do sacrifício de Cristo. O coração desse pecador começa a encher de esperança. Ele começa a ver uma possibilidade de ser salvo, uma possibilidade de ser perdoado, um caminho para ser redimido, e ele vê que esse caminho, ele nota que esse caminho não está nele, não está no mundo, não está na religião, não está no pastor, que esse caminho está centrado em uma pessoa, está centrado em Cristo. E quando eu apresento promessa após promessa, promessa após promessa, como eu demonstro o amor de Deus na expressão máxima, na vinda do seu Filho, esse pecador lança sua fé em Cristo, ele pode ser salvo. Tudo isso fez Deus por amor aos pecadores. A proclamação da obra de Deus, realizada através do seu Filho na cruz, trará esperança ao pecador, o levará à fé. Entendeu como é simples? Você não tem que levar ele a fé. O que é a fé? Esperança. Como eu levo ele a esperança, a ter fé salvadora? Quando eu apresentar o amor de Deus naquela obra. E aqui temos a maior promessa da nova aliança, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero, o grande reformador alemão, disse que João 3,16 é um mini evangelho. Todo o evangelho está centrado neste texto de forma resumida. João
3,16. Você pode evangelizar um pecador apenas com João 3,16. Você pode levá-lo à fé e ao arrependimento com João 3,16. Você não precisa levá-lo à fé agora, esperança. Como eu levo? Demonstrando o amor de Deus. O resumo desse amor está neste versículo. Por quê? João 3,16 mostra a extensão do amor de Deus. João 3,16 mostra a profundidade do amor de Deus. João 3,16 mostra a prova desse amor. João 3,16 mostra as consequências desse amor. Então você pode fazer uma abordagem profunda, um evangelismo profundo, detalhado, demorado, usando João 3,16, no pecador agora molestado, desesperançoso, condenado, abatido. Você vai erguê-lo agora, você vai produzir fé no coração dele, vai produzir esperança salvadora no coração dele. Como? Na segunda parte da abordagem, o amor de Deus contido em João 3,16. João 3,16 mostra a extensão desse amor, porque Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, todos os povos, de todas as raças, em todas as épocas, de todas as culturas, de todas as idades, a extensão desse amor. Você está evangelizando e dizendo: esse amor alcançou você. Deus não faz acepção de pessoas, tanto negro quanto branco, rico quanto pobre, oriental e ocidental. Deus ama o mundo, povos, raças, em épocas, idades distintas, e Ele amou também você. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. João 3,16 mostra a extensão desse amor, mas não mostra só isso. Notem ainda, João 3,16 mostra a profundidade desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra no grego, ela quer ensinar o quê? Que o versículo poderia ter sido escrito assim: a maneira que Deus demonstrou seu amor ao mundo foi enviando o seu filho para morrer por nós. Esse é o sentido grosso, literal do grego. Mas quando ele diz de tal maneira, tem maneiras de você amar, não tem? Tem maneiras, intensidades de amor. Como eu sei a profundidade do amor com que Deus me amou? Como você pode reerguer um pecador das cinzas? Como você pode fazer uma pessoa desestruturada, condenada, falida, se erguer? Você não vai dizer só que Ele amou, você vai mostrar a profundidade deste amor. Quando Ele diz de tal maneira, Ele está dizendo que Ele amou você incondicionalmente. O pecador pode estar desiludido ainda quanto a alguma esperança de salvação, porque ele não enxerga bondade alguma nele. Você vai dizer: não, Ele amou você sendo você ainda pecador. Ele amou você incondicionalmente. O que é isso? Não necessita reunir nenhuma condição para que Ele te ame. Ele amou você pobre, Ele amou você podre, Ele amou você nas trevas, nas drogas. Ele amou incondicionalmente, sem que você tivesse mérito algum. Ele não amou você por causa dos seus méritos, Ele amou você apesar dos seus deméritos. É isso, é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Não há nada que você deixe de fazer que o fará Ele amar menos. É incondicional. Mas Ele me ama assim, no estado que eu estou, pútrido, execrável, deplorável, deteriorável. Sim, Ele amou você assim. Ele ama você assim, incondicionalmente, de tal maneira. Aí o pecador pergunta: e qual é a prova desse amor? Como é que você pode dizer que alguém me amou tão profundamente assim? Como é que você pode dizer que esse amor alcançou eu, nesse fim de mundo? E como é que você pode dizer que esse amor é tão profundo? Qual é a prova desse amor? Que deu seu Filho unigênito. Unigênito fala de único filho.
A prova desse amor é o símbolo do cristianismo, a cruz. Você quer saber, você quer averiguar a prova desse amor, você quer contestar, você quer comprovar se Deus amou você ou não, você quer a prova real, cabal, olhe para a cruz, olhe para o sacrifício. A prova que Ele te amou é que Ele entregou o seu bem mais valioso, Ele entregou o seu Filho em resgate por muitos. A prova do amor foi o sacrifício vicário de Cristo. Essa foi a prova. Há evidências históricas da vida de Jesus, há evidências históricas do ministério de Jesus, há evidências históricas da crucifixão de Jesus, há evidências históricas da ressurreição. Essa é a prova do amor. 2000 anos, o maior personagem da história pisou na terra. 2000 anos, o maior personagem da história fez milagres. 2000 anos, o maior personagem da história se pronunciou dizendo sendo Deus. 2000 anos, esse personagem sem pecado, divino, morreu no madeiro, levando o seu e o meu pecado. Essa é a prova desse amor. Estou evangelizando. Agora, João 3,16 não mostra só a extensão, só a profundidade, nem a prova. João 3,16 mostra as consequências desse amor. O pecador está sem esperança, destituído de dignidade, morto. Mas eu vou dizer, peraí, esse amor teve consequências. Para que todo que nele crê não pereça. Primeira consequência, livramento. Teve uma consequência esse amor, para que você não pereça, não seja condenado, não vá ao inferno. Esse amor trouxe uma consequência, o livramento da ira de Deus, o livramento da condenação futura. Deus apaziguou a sua ira, satisfez sua justiça em Cristo e te fez justo diante dele. Ele livrou você. Você não pode mais ser condenado, não pode mais ser culpado. Você está livre. Livramento é a consequência. Mas há ainda outra consequência. Há uma segunda consequência. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dádiva. A outra consequência foi um presente. A primeira, um livramento. A segunda, um presente. A consequência desse amor, irmão Walter, é uma nova morada. É um corpo sem pecado, incorruptível. É um novo céu e uma nova terra. A consequência desse amor é a eternidade. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é a lei, e a força. O aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de Cristo Jesus. Onde está a morte? A nossa vitória. Olha aí, vida eterna. Essas consequências. Evangeliza com João 3,16. Pode evangelizar. Agora olha só, acompanha comigo. Isso aqui é evangelismo.
Uma vez que o pecador não tem mais esperança, fé em si mesmo, a exposição do amor de Deus, através do seu Filho, como você pode ver, levará ele a lançar sua esperança, fé, em outro, na obra de outro, nos méritos de outro, a saber, Jesus Cristo. É assim que você leva um pecador à fé. Uma vez que ele não tem mais esperança nele, no governo, na religião, no pastor, nas obras, ele vê que ele está perdido, que é tudo imundo, que ele não tem qualquer chance de esperança. Agora você está trazendo esperança, trazendo fé, trazendo a ele, através da exposição do amor. Dessa maneira o pecador é levado à fé, e assim ele obtém pela graça de Deus a salvação. Vamos pregar o Evangelho. Você viu a forma bíblica? No que consiste a tarefa da grande comissão? Levar pecadores ao arrependimento e à fé. Como eu faço isso? Com os métodos modernos de evangelismo? Não. Primeiro, ao arrependimento, com a exposição da lei, porque ela revela o pecado e o homem vê a necessidade de conversão. Segundo, a lei não só revela o pecado e leva ao homem ao arrependimento, tira do homem a esperança de salvação em si próprio ou em qualquer outra pessoa e coisa. Então o homem se arrependeu porque viu o seu pecado e perdeu a esperança em si mesmo, mas ainda não está salvo. Para ter salvo precisa do segundo item, fé. Fé aqui é confiança, é esperança. Em quem? Em Jesus. Só pode ser salvo quem lançar sua esperança, sua confiança, sua fé em outro, em Cristo Jesus. Como eu faço isso? É a hora de apresentar ao pecador o amor de Deus, contido nas promessas da nova aliança, no nascimento de Jesus, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Quando eu mostro, igreja, o que Deus fez para o pecador, através de Jesus, naquela cruz, aquele pecador esmiuçado pela lei, arrebentado sem esperança nenhuma, vai se encher de fé, vai se encher de esperança, e ele lança sua fé em Cristo, lança sua fé na cruz, lança sua fé na ressurreição, lança sua fé na obra de Deus na cruz, e naquele momento ele é perdoado, ele é justificado, ele é salvo dos seus pecados. É nisso que consiste o evangelismo: levar pecadores ao arrependimento e à fé.